Me recusei a pagar a conta do meu cunhado folgado e me tornei a vilã da família. A pior parte de ser chamada de sem coração é que ninguém diz isso como um insulto no começo. Eles dizem baixinho, franzindo as sobrancelhas, como se estivessem preocupados com você. Como se talvez você tivesse perdido sua empatia em algum lugar entre pagar suas próprias contas e se recusar a ser usada como o cartão de débito da família. Foi assim que minha sogra disse depois que tudo explodiu. Maris, querida, você se tornou tão dura. Querida. Como se colocar mel na frase a tornasse menos venenosa. E honestamente, talvez eu tivesse ficado dura mesmo. Não vou sentar aqui e fingir que eu era uma santa iluminada com paciência infinita e uma planilha no lugar da alma. Eu explodi. Fiz cena. Falei coisas que deixaram o ambiente em silêncio. Também chorei no meu carro estacionado mais vezes do que quero admitir, porque existe um tipo especial de solidão em estar casada com um homem que é gentil com todo mundo, menos com a esposa que implora para ele perceber que ela está se afogando. Meu marido tinha um irmão mais novo. Não vou nem dar a ele a dignidade de um nome aqui, porque por anos o papel real dele na minha vida não foi de cunhado. Foi de despesa surpresa. Ele era o tipo de homem que conseguia entrar em uma sala de mãos vazias e, de algum jeito, sair com as sobras da comida de alguém, um carregador, dinheiro trocado e simpatia emocional. Ele tinha um dom, e não digo isso como um elogio. Ele conseguia fazer cada responsabilidade normal de um adulto parecer um mal-entendido trágico que aconteceu pessoalmente com ele. O aluguel venceu? O proprietário estava sendo irracional. O carro precisava de gasolina? Ele tinha acabado de ajudar um amigo na mudança. Então, na verdade, era um ato nobre. A conta do celular atrasou? Ele estava esperando um depósito que com certeza ia cair, só que nunca caía enquanto alguém ainda esperava o pagamento. A conta do jantar chegou? A carteira dele estava no outro casaco. O cartão estava dando erro. O aplicativo do banco travou? A vida dele era aparentemente uma casa mal assombrada de pequenas inconveniências financeiras. Meu marido sempre acreditava nele. Ou talvez não acreditasse. Essa foi a parte que me deixou louca depois, porque acho que, no fundo, ele sabia. Ele só tinha essa resposta automática dentro dele, como um alarme de incêndio que só detectava o desconforto do irmão. Se o irmão fizesse bico, meu marido pegava a carteira. Se o irmão desse um suspiro, meu marido perguntava do que ele precisava. Se o irmão desse a entender que estava em apuros, meu marido entrava direto no modo resgate antes que alguém pudesse fazer perguntas básicas como: essa mesma emergência não aconteceu no mês passado? Ou: por que você está pedindo o prato mais caro do cardápio se veio aqui sem um tostão? Fiquei quieta por muito tempo. Sim, eu aguentei. Não grite comigo. É fácil dizer que você nunca toleraria isso quando não é você sentada no dia de ação de graças com toda a família do seu marido, observando seu rosto cada vez que o filho caçula conta mais uma historinha triste sobre estar sem dinheiro. Eu não queria ser a esposa que mudou ele. Não queria ser a pessoa de fora que chegou na família e começou a contar favores. Não queria que meu marido olhasse para mim como se eu fosse mesquinha. Então eu engoli muita coisa. Engoli os $20 aqui, os $80 ali, o podemos pagar para ele só dessa vez. As noites em que ele dormiu no nosso sofá porque o apartamento dele estava passando por uma dedetização por causa de um cheiro ruim, o que mais tarde descobri que significava que ele esqueceu de pagar o aluguel e estava fugindo do colega de quarto. Engoli minha irritação quando ele abria nossa geladeira como se fosse um recurso público. Engoli o jeito que ele chamava meu marido de mano, com aquela voz preguiçosa logo antes de pedir algo. Engoli até que o ressentimento ficou parado no meu estômago como uma pedra. O problema é que as despesas nunca pareciam dramáticas no momento. É assim que gente como ele se safa. Ninguém entra na sua casa e diz: olá, estou aqui para drenar seu futuro lentamente. Eles dizem: pode pagar meu almoço? Eles dizem: te pago na sexta. Eles dizem: odeio ter que pedir, cara. E como cada pequeno pedido parece sobrevivível, você sobrevive. Aí os anos passam, e você percebe que está sobrevivendo ao mesmo pedido, apenas com um cenário diferente. Meu marido e eu estávamos casados há 5 anos quando entendi que nosso casamento tinha 3 pessoas. Eu, meu marido e as emergências do irmão dele. O jantar de aniversário era para ser pequeno. Eu não queria nada chique. Queria massa, sobremesa e uma noite em que eu não tivesse que ver meu cunhado encenando desamparo como se fosse um teatro comunitário. Meu marido insistiu em organizar tudo porque disse que eu merecia ser celebrada. Fofo, né? Eu também achei. Esse foi o meu erro. Esqueci que na família dele, me celebrar ainda significava, de alguma forma, gerenciar o irmão dele. Alguns dias antes do jantar,
Sentei na beira da nossa cama enquanto ele dobrava a roupa e disse: "Preciso que você me prometa uma coisa." Ele nem pareceu preocupado no início. Apenas continuou juntando as meias e disse: "Tá bom, o quê?" Eu disse: "Se o seu irmão for, nós não vamos pagar a conta dele." As mãos dele pararam de se mexer. Não de forma dramática, não como em um filme. Apenas o suficiente para eu saber que a frase tinha atingido exatamente onde precisava. Ele disse: "Por que já estamos começando com isso?" "Não estamos começando nada," eu disse. "Estou tentando evitar o que sempre acontece." Ele suspirou. E eu odiei aquele suspiro porque ele já me fazia sentir como se eu fosse o problema. "É seu aniversário. Podemos não transformar isso em um assunto sobre dinheiro?" "É exatamente o que estou pedindo," eu disse. "Não quero que meu aniversário se torne mais um episódio de seu irmão esqueceu a carteira." Ele fez aquela cara. Você conhece a cara. Aquela que um homem faz quando acha que você está tecnicamente certa, mas é emocionalmente inconveniente. "Vou avisar a todos que as contas serão separadas." Ele disse. "Não," eu disse, talvez rápido demais. "Nada de vago, nada de implícito. Seja claro." Ele piscou para mim. "Tá bom. Estou falando sério. Não quero briga no restaurante. Não quero você olhando para mim quando a conta chegar como se eu fosse a pessoa que tem que autorizar ser desrespeitada. Mande a mensagem antes do jantar." Ele pareceu ofendido com isso, o que me mostrou que eu tinha descrito exatamente o que ele planejava fazer. Mas ele mandou. Eu o vi digitar no grupo da família que o restaurante faria contas separadas e que todos deveriam se planejar. A irmã dele respondeu com um joinha. A mãe mandou um emoji de bolinho. O pai disse: "Beleza." O irmão não respondeu. Claro que não respondeu. Homens assim tratam o silêncio como uma defesa jurídica. Na noite do jantar, usei um vestido preto que estava guardando para algo especial. Nada demais. Apenas justo o suficiente para eu me sentir bonita sem parecer que estava me esforçando demais. Enrolei o cabelo, coloquei brincos e me senti realmente animada por uns 15 minutos. O que agora parece embaraçoso, mas é a verdade. Eu queria um aniversário normal com a família do meu marido. Queria que gostassem de mim. Queria parar de me sentir como a vilã de uma história onde tudo o que fiz foi pedir que adultos pagassem pela própria comida. O irmão dele chegou atrasado. Não 5 minutos atrasado como uma pessoa normal. Atrasado o suficiente para que todos já tivessem pedido bebidas e entradas. Atrasado o suficiente para a garçonete ter vindo à mesa 2 vezes. Atrasado o suficiente para minha sogra começar a dizer: "Ele deve estar estacionando a cada poucos minutos." Como se repetir isso fosse tornar verdade. O jantar em si foi tranquilo. Daquele jeito que uma mesa parece bem enquanto uma pessoa vai mastigando lentamente a paciência de todos os outros. A irmã dele perguntou do meu trabalho. O pai dele contou uma história sobre a cerca de um vizinho. Meu marido segurou minha mão por baixo da mesa e, por um tempo, achei que talvez eu tivesse exagerado na minha cabeça. Talvez o irmão dele fosse pagar. Talvez ele tivesse finalmente entendido. Talvez eu fosse a mulher amarga inventando padrões porque não conseguia esquecer irritações antigas. Aí as contas chegaram. A garçonete as colocou educadamente na frente de cada pessoa. E eu juro que senti o clima mudar antes de alguém abrir a boca. O irmão dele deu tapinhas no bolso do casaco, depois no jeans. Depois fez aquela carinha de confusão, como um ator de comercial descobrindo que as chaves sumiram. "Não acredito," ele disse. Meu estômago gelou, mas não de surpresa. De reconhecimento. Meu marido ficou paralisado ao meu lado. O irmão dele deu uma risada, alto demais. "Vocês vão me matar." Ninguém disse nada. "Esqueci minha carteira em casa," ele disse, olhando diretamente para o meu marido. Não para a mesa, não para a garçonete. Para o meu marido. Isso é inacreditável. Era extremamente acreditável. Era a coisa mais acreditável que ele já tinha dito. A mão do meu marido se moveu em direção ao bolso de trás. Eu vi aquilo como se fosse câmera lenta, e algo dentro de mim esfriou. Não foi raiva ainda. Foi frio. Porque nós tínhamos conversado sobre isso. Ele tinha me prometido. Ele tinha olhado no meu rosto enquanto prometia. E mesmo assim, na primeira encenaçãozinha, o corpo dele sabia o que fazer, antes que o cérebro pudesse se lembrar da esposa. Coloquei minha mão sobre a dele. Ele olhou para mim. Balancei a cabeça negativamente. Sem drama. Sem discurso. Apenas não. O irmão dele viu. Claro que viu. Ele se encostou na cadeira e o sorriso dele se transformou em algo feio. "Sério mesmo?" Meu marido sussurrou. "Maris." Eu sussurrei de volta. "Não." A mãe dele perguntou: "O que está acontecendo?" Embora todos soubessem o que estava acontecendo. Famílias amam fazer perguntas das quais já sabem a resposta.
porque isso lhes dá mais alguns segundos para evitar a responsabilidade. O irmão dele levantou a conta dele. Pelo visto, estou sendo punido porque cometi um erro. A irmã disse com cuidado. A gente avisou que seriam contas separadas. Eu não vi a mensagem, ele retrucou. Você está no grupo, ela disse. Eu tenho uma vida, ele disse, o que era muita audácia vindo de um homem cuja vida era aparentemente financiada por todo mundo. Meu marido soltou a mão dele por baixo da minha e por um segundo horrível, achei que ele fosse pagar de qualquer jeito. Senti minha garganta fechar. Ele não tirou o cartão, mas disse, vamos só não fazer isso aqui. Foi quando eu soube que eu estava prestes a me tornar o problema. Eu disse, não muito alto, mas de forma clara. Nós não vamos pagar a conta dele. A mesa ficou em silêncio. A garçonete, coitada, fingiu estudar sua maquininha de cartão como se ela contivesse segredos de estado. O irmão dele ficou me encarando. Uau! Eu não disse nada. No seu aniversário ainda por cima, ele disse. Que classe! Meu marido murmurou. Para! Mas ele disse isso como se estivesse com vergonha do barulho, não ofendido por mim. O irmão dele olhou ao redor da mesa, testando cada rosto como se fosse uma porta trancada. Alguém pode me quebrar esse galho? Eu mando o dinheiro de volta amanhã. Ninguém se mexeu. A irmã ficou olhando para o guardanapo. O pai esfregou a testa. A mãe parecia que ia chorar, o que de algum jeito me deixou com mais raiva, porque ela não estava chorando quando eu estava sendo tratada como uma conta bancária ambulante. Ela chorou quando o filho adulto encontrou as consequências de pedir lagosta sem ter uma carteira. O rosto do irmão dele ficou vermelho. Isso é humilhante. Sim, eu disse antes que pudesse me conter. É sim. Meu marido se virou para mim com um olhar cortante, e eu soube que tinha ido longe demais para os padrões da família, que aparentemente são diferentes dos padrões normais onde pedir comida cara sem intenção de pagar também é ir longe demais. O irmão dele apontou para mim. Você estava esperando para fazer isso. Eu dei uma risada curta, que saiu mais feia do que eu pretendia. Esperando? Eu estou pagando por isso há anos. Maris, meu marido alertou. Não, eu disse. E agora minha voz estava tremendo porque minha dignidade tinha ido embora. Não vem com Maris pra cima de mim. Você avisou a todo mundo que as contas seriam separadas. Ele escolheu ignorar. O irmão dele me chamou de egoísta, depois de pão dura. Então, como ele estava ficando sem sinônimos, me chamou de uma pessoa amarga que odeia ver a família unida. As palavras exatas ficaram mais pesadas. Mas esse era o ponto. Ele não estava tentando resolver nada. Estava tentando fazer o custo de dizer não ser maior do que o custo de pagar para ele. E meu marido ficou lá sentado. Essa é a parte que eu ainda lembro mais do que o insulto. O silêncio dele. Os ombros tensos. A boca fechada. Os olhos fixos na mesa como se ele olhasse com força suficiente, uma esposa melhor apareceria entre a cesta de pães e a vela. Finalmente, o pai dele pagou. Ele não me defendeu. Não deu bronca no filho. Apenas colocou o cartão na mesa com um olhar cansado e envergonhado, que de algum jeito fez todo mundo sentir pena dele também. Eu fiquei ali sentada no meu vestido preto, com a sobremesa de aniversário intocada, sentindo que tinha arruinado minha própria noite por me recusar a deixar outra pessoa arruiná-la primeiro. O caminho de volta para casa foi pior. Meu marido dirigiu com as duas mãos travadas no volante. Fiquei olhando pela janela e esperei que ele dissesse algo como: Sinto muito que ele tenha falado com você daquele jeito. Eu aceitaria até uma versão fraca. Isso saiu do controle. Ele não deveria ter te xingado. Eu deveria ter resolvido isso. Qualquer coisa. Em vez disso, ele disse: Você o humilhou. Me virei lentamente. Como é que é? Você poderia ter deixado eu pagar e conversado comigo depois. Senti algo em mim rachar. Não quebrar completamente ainda, mas rachar o suficiente para eu ouvir o estalo. Nós conversamos sobre isso mais cedo. Você fez uma cena. Ele fez a cena. Você colocou a mão na minha carteira. Porque a sua mão estava indo para lá depois de você ter me prometido que não faria isso. Ele balançou a cabeça. Foi só um jantar. Essa frase quase me fez rir porque era tão estúpida e reveladora ao mesmo tempo. Só um jantar. Era sempre só um jantar. Só um tanque de gasolina. Só uma conta de telefone. Só uma estadia no sofá. Só uma emergência. Uma exceçãozinha empilhada em cima da outra até que o casamento inteiro pendesse para o lado do irmão dele. Eu disse: Era o meu aniversário. Ele não respondeu. Eu disse: Ele me chamou de egoísta na frente de toda a sua família. Ele disse: Você estava agindo de forma egoísta. Fiquei quieta então, porque existem momentos em um casamento em que você percebe que a briga que está tendo não é a briga real.
Não estávamos discutindo por uma conta de restaurante. Estávamos discutindo se a minha humilhação contava se o irmão dele se sentisse pior. Em casa, ele tirou o casaco e foi direto para a sala. Fiquei no corredor ainda de brincos, me sentindo ridícula. Queria quebrar alguma coisa. Queria pedir desculpas. Queria arrumar as malas. Queria que ele viesse atrás de mim e dissesse que não era aquilo que queria dizer. Em vez disso, ele dormiu no sofá. Por 3 noites. Eu sei que parece infantil, e era, mas na época pareceu uma punição sendo entregue silenciosamente na nossa própria casa. Ele passava por mim na cozinha e dizia, bom dia, como se fôssemos colegas de trabalho com um passado ruim. Eu fazia café e fingia que minhas mãos não estavam tremendo. Ele comia as sobras sem perguntar se eu queria. Eu lavava meu próprio prato e deixava o dele na pia porque, aparentemente, eu era mesquinha agora. Então resolvi assumir o papel por completo. As mensagens começaram na manhã seguinte ao jantar. A mãe dele mandou a versão polida primeiro, cheia de preocupação e decepção. O irmão dele também me mandou mensagem. A mensagem dele foi mais curta porque ele tinha menos habilidades decorativas. Disse que eu sempre o odiei, que eu queria controlar meu marido e que eu tinha envergonhado a família por causa de um pouco de massa. Um pouco de massa. Massa com lagosta, entrada, vinho e anos de favores não pagos tinham agora sido emocionalmente comprimidos em um pouco de massa. Eu queria emoldurar aquela frase como prova de por que eu estava perdendo a cabeça. Mostrei as mensagens para o meu marido naquela noite. Ele mal olhou. Por que você está dando corda? Não estou dando corda. Estou sendo atacada. Eles estão chateados. Eu também estou. Ele abriu a geladeira. Eu juro, se alguém algum dia estudar casamentos desmoronando, precisa de uma sessão inteira sobre pessoas abrindo geladeiras para evitar responsabilidade. Ele disse, podemos não fazer isso? Não, eu disse. Nós temos que fazer isso. Ele se virou irritado. Você quer que eu corte relações com toda a minha família porque eles acham que você lidou mal com uma situação? Fiquei olhando para ele. Quero que você diga que seu irmão não deveria ter me xingado. Ele desviou o olhar. Foi quando parei de tentar ganhar a conversa e comecei a querer fatos. Não sei exatamente o que mudou em mim. Talvez tenham sido as mensagens. Talvez tenha sido ele dormindo no sofá como se eu o tivesse traído. Talvez tenha sido a frase um pouco de massa me assombrando como um fantasma barato. Mas na noite seguinte, depois que ele dormiu na sala com a televisão ligada baixinho, levei meu laptop para a mesa da cozinha e abri nossos extratos bancários. Começou com coisas óbvias. Transferências com o nome do irmão dele. Pagamentos de jantares em noites que eu lembrava dele ter se juntado a nós. Algumas centenas de dólares para coisas do carro. Depois comecei a reconhecer padrões. Cobranças em restaurantes depois de eventos de família onde tínhamos pago para ele. Postos de gasolina perto do apartamento dele. Um pagamento de oficina que meu marido tinha me dito que era ajudando ele porque ele estava quebrado. Uma conta de celular. Outra conta de celular. Um pagamento de aluguel que me fez encostar na cadeira porque eu tinha esquecido completamente. Aquele tinha sido durante o 3º ano do nosso casamento. O irmão dele ligou chorando. Chorando de verdade. Dizendo que ia ser despejado se não conseguisse o dinheiro do aluguel até a manhã seguinte. Meu marido ficou destruído. Eu disse sim porque que tipo de monstro diz não para um despejo? Mais tarde descobri que não era despejo. Era aluguel atrasado mais uma multa. E ele tinha passado o fim de semana anterior em bares com amigos. Eu fiquei com raiva. Mas a vida seguiu e a cobrança se tornou mais uma coisa engolida. Ao amanhecer, eu tinha um total aproximado. Mais de 15 mil dólares. Fiquei encarando o número porque meu cérebro o rejeitou de primeira. Parecia dramático demais, redondo demais, muito parecido com algo que uma esposa amarga exagera em uma sessão de comentários. Então recalculei. Tirei tudo o que eu não podia provar. Tirei as áreas cinzentas. Tirei presentes de família de feriados porque estava tentando ser justa mesmo tremendo de fúria. O número continuava lá, gordo e feio. Mais de 15 mil dólares em 5 anos. Não foi uma traição enorme e única. Isso teria sido mais fácil, honestamente. Uma traição grande te dá um momento de vilão. Isso foi pior. Isso foi erosão. Foi a nossa economia vazando por pequenas rachaduras enquanto meu marido me dizia que eu estava imaginando a umidade. E então encontrei as transferências da conta conjunta. Isso mudou a cor da sala. Não sei como explicar de outro jeito. Não era apenas dinheiro que meu marido tinha gastado da conta pessoal dele antes de juntarmos as finanças. Era a nossa conta conjunta. A conta onde meu salário caía. A conta que usávamos para aluguel, mercado, seguro, planos futuros, o bebê imaginário sobre o qual falávamos quando estávamos nos sentindo corajosos. Ele tinha mandado dinheiro sem me contar. Não uma vez, não 2 vezes.
Vezes o suficiente para eu ter que fechar o laptop e sair para o quintal de pijama porque achei que fosse vomitar. Fiquei no nosso pequeno pátio nos fundos antes do amanhecer, descalça no concreto frio, ouvindo o cachorro de algum vizinho latir como se ele tivesse opiniões pessoais sobre o meu casamento. Me senti estúpida. Me senti usada. Senti que toda vez que tentei ser compreensiva, alguém tinha silenciosamente me cobrado por isso. Quando meu marido acordou, a pasta estava na mesa da cozinha. Ele me acusou de ser calculista. Disse que eu estava guardando mágoa por coisas que ele mal lembrava. Disse que o casamento não deveria ser sobre ficar contando pontos. Eu disse que o casamento também não deveria ser sobre enviar secretamente a minha renda para o irmão dele toda vez que ele inventasse uma crise. Ele disse que eu estava fazendo o irmão dele parecer um criminoso. Eu disse que o irmão dele estava fazendo a si mesmo parecer um desempregado da vida adulta. Então ele chegou na última página. Era onde estava o total. Ele parou de falar. Assisti o rosto dele mudar e odeio que parte de mim sentiu alívio. Não porque ele parecia ferido, mas porque pela primeira vez os números eram mais altos do que as desculpas dele. Ele sussurrou. Isso não pode estar certo. Está sim. Você contou coisas de anos atrás. Sim, porque anos atrás ainda aconteceram. Ele esfregou as duas mãos no rosto. Algumas dessas coisas foram necessárias. Quais partes? Perguntei. O vinho? O aluguel depois que ele gastou dinheiro saindo? As contas de celular? A gasolina para viagens que ele não precisava fazer? Os concertos que ele nunca pagou de volta? Escolha a sua necessidade favorita. Ele não respondeu. Eu disse. Quero contas separadas. Ele levantou a cabeça num sobressalto. Não. Uma conta conjunta para despesas compartilhadas. Contas pessoais para todo o resto. Cada um contribui com valores acordados. Chega de mandar dinheiro da conta conjunta para o seu irmão sem o meu consentimento. Não. Ele disse de novo com mais força. Não é assim que a gente vive o casamento. Senti meu peito apertar. O jeito que a gente vive o casamento agora é você tomando decisões financeiras por nós dois, enquanto me chama de egoísta por perceber. Ele se levantou. Então, o quê? Você não confia em mim? Não com isso. Isso o feriu. Eu vi. E também não retirei o que disse. Ele disse. Você está usando dinheiro para me controlar. Eu disse. Não. Estou usando limites para me proteger. Ele riu, mas não foi engraçado. Lá vem. Palavras de terapia. Eu quero ter filhos um dia. Eu disse. E minha voz falhou do jeito mais inconveniente possível. A gente fala sobre isso o tempo todo. Como eu vou me sentir segura tendo um bebê com você se não sei se o dinheiro das fraldas vai se tornar o fundo de emergência do seu irmão? O rosto dele gelou. Não use um futuro bebê para me manipular. Eu cheguei a dar um passo para trás. Você acha que é isso que eu estou fazendo? Acho que você sabe exatamente o que dizer para me fazer sentir como o vilão. Eu queria gritar. Em vez disso, disse. Você não precisa da minha ajuda para isso hoje. Não foi minha frase mais nobre. Mas foi eficaz. Ele saiu para o trabalho sem me dar um beijo de despedida. Sentei na mesa da cozinha cercada por provas de papel. E pela primeira vez no meu casamento, me perguntei se o amor era suficiente quando o respeito perdia todas as votações. Então, o marmanjo apareceu com uma mala. Cheguei em casa do trabalho em uma quinta-feira com dor de cabeça e uma sacola de compras machucando meu pulso. Abri a porta da frente e imediatamente ouvi risadas vindo do quarto de hóspedes. Risada masculina. Não era do meu marido. Meu corpo soube antes do meu cérebro. O irmão dele apareceu no corredor de meias, segurando uma das nossas canecas, e disse: E aí, colega de quarto? Olhei para ele. Depois para a mala encostada na parede. Depois para o meu marido, que saiu da cozinha com a cara de um homem que tinha ensaiado uma explicação e sabia que ela ainda era terrível. Ele disse que o irmão teve um problema com o proprietário do apartamento e precisava de alguns dias. Quando perguntei que problema, ele disse que era complicado, o que na língua dos maridos significava que ele não tinha pedido provas, detalhes ou um prazo antes de oferecer nosso quarto de hóspedes como um abrigo gratuito para crises. Meu marido olhou para mim como se eu tivesse me tornado alguém que ele não reconhecia. Eu queria dizer, não, essa é quem eu sou quando paro de me anular. Em vez disso, saí, guardei as compras e descobri que meu cunhado já tinha comido as sobras que eu planejava levar de almoço no dia seguinte. Eu queria poder dizer que lidei com as semanas seguintes com dignidade. Não lidei. Porque sim, ele ficou por semanas. Não 3 noites. Não alguns dias. Semanas! No começo, meu marido vivia dizendo que ele estava procurando um lugar. Depois que ele estava esperando um retorno. Depois que os aluguéis estavam absurdos. Depois que um amigo talvez tivesse um quarto. Mas ainda não.
Depois que ele precisava economizar para o depósito, o que era hilário porque economizar exige não pedir delivery com o dinheiro dos outros. Toda vez que eu pedia um prazo, meu marido dizia que eu estava pressionando ele. Toda vez que eu parava de perguntar, o prazo dissolvia. Ele era um hóspede de pesadelo dos jeitos mais chatos e acreditáveis. Nada de vilania dramática. Apenas o desrespeito diário que faz você questionar sua sanidade porque cada pedacinho é pequeno demais para justificar um grito. Ele deixava toalhas molhadas no chão. Usava meu shampoo caro porque tinha um cheiro bom. Acabava com o café e não fazia mais. Comia os lanches que eu comprava para levar para o trabalho. Ocupava o banheiro por 40 minutos toda manhã enquanto eu ficava no corredor de roupão, atrasada para o serviço, fantasiando em trocar as fechaduras. Comecei a dormir no escritório extra, em um futon dobrável, porque nosso quarto parecia território inimigo. Dramático? Talvez. Mas eu não conseguia deitar ao lado do meu marido, enquanto o irmão dele roncava no nosso quarto de hóspedes usando nosso aquecimento, nossa comida, nossa água, nossa paz. Ficava até mais tarde no trabalho. Ficava sentada em estacionamentos. Caminhava por lojas sem comprar nada só para evitar ir para casa. Foi quando percebi algo que me assustou mais do que o dinheiro. Eu tinha começado a sentir alívio quando meu marido não estava por perto. Aí vieram os $1000. Aconteceu em uma terça-feira, porque desastres no casamento amam dias de semana. Verifiquei nossa conta conjunta durante o almoço, mais por hábito, e vi a transferência. $1000 para o irmão dele. Minhas mãos gelaram. Atualizei a página como se talvez o dinheiro fosse ficar com vergonha e voltar. Liguei para o meu marido imediatamente. Ele disse que era uma emergência, que o irmão precisava de exames médicos. Quando perguntei quais exames, se havia uma conta, ou por que ele usou dinheiro conjunto de novo, ele baixou a voz e me acusou de interrogar uma pessoa doente por causa de papelada. Aquela palavra, doente, fez exatamente o que ele pretendia. Me fez parar, porque eu não sou um monstro. Apesar da campanha contínua da família, eu tenho um coração, sangue e todo o equipamento humano regular. Por um segundo pensei, e se isso for real? E se eu estiver com tanta raiva que estou deixando passar algo sério? Então liguei para a irmã dele. Talvez não tenha sido minha melhor jogada, mas eu estava farta de deixar cada emergência existir em uma névoa. Ela atendeu enquanto buscava os filhos na escola, e eu perguntei o mais calmamente que pude. Você sabia que seu irmão está com problemas de saúde? Ela ficou muda. O quê? Meu estômago afundou de um jeito novo. Ele disse ao meu marido que precisava de dinheiro para exames médicos urgentes. Ela disse bem devagar. Ele me pediu dinheiro semana passada para o carro. Encostei na parede do lado de fora do refeitório e fiquei olhando para o tapete. O carro dele. Ele disse que se não consertasse não conseguiria ir para as entrevistas. Você deu o dinheiro? Não, ela disse. Falei que não podia. Ele ficou bravo. Quase agradeci a ela por estar quebrada o suficiente para ter limites, mas consegui manter a compostura. Conversamos por mais alguns minutos e, ao final, minhas mãos estavam tremendo tanto que precisei sentar. Quando cheguei em casa, o irmão dele estava na cozinha comendo cereal em uma das minhas tigelas, já quase na hora do jantar. Meu marido ainda não tinha chegado. Meu marido chegou no meio da discussão e, claro, o irmão dele mudou de voz na hora. Ficou com tom diferido. Suave. Traído. Disse que eu o tinha encurralado. Disse que eu o estava acusando de fingir doença. Disse que não se sentia seguro ficando em uma casa onde era tratado como um criminoso. Quase me ofereci para ajudá-lo a arrumar as malas, já que a segurança era tão importante. Mas meu marido já me olhava como se eu tivesse feito algo imperdoável. Naquela noite, depois de outra briga onde os fatos batiam na lealdade como bolas de borracha, fiz algo que mudou tudo. Transferi metade do que restava na poupança conjunta para uma nova conta apenas no meu nome. Não esvaziei a conta. Não peguei mais do que a metade. Não escondi em uma caixa de sapatos sob uma identidade falsa como um vilão de novela. Movi a minha metade porque meu marido tinha provado que não pediria antes de gastar meu dinheiro, e eu estava cansada de esperar permissão para me proteger. Foi impulsivo? Sim. Foi a estratégia de comunicação conjugal mais limpa? Com certeza não. Dormi melhor do que tinha dormido em semanas? Também sim. Ele descobriu na manhã seguinte. Ele me seguiu até o quarto enquanto eu me vestia para o trabalho, aumentando o tom a cada frase. Disse que eu estava destruindo a confiança. Eu disse que ele já tinha feito isso quando mandou dinheiro depois de prometer que não faria. Ele disse que eu estava agindo como se o divórcio fosse inevitável.
Eu disse que tinha conversado com um advogado para entender minhas opções. Isso o fez parar na hora. Ele riu, mas parecia desesperado. Você não vai me deixar. Olhei para cima. Ele disse: Qual é? Você me ama demais. Não acho que ele quis dizer isso de forma tão cruel quanto soou. Acho que ele quis dizer: somos casados. Somos nós. Você está brava, mas vai voltar. Mas o que eu ouvi foi: eu sei que a sua dor nunca foi suficiente para te fazer se mexer. Aquela frase ficou na minha cabeça o dia todo. Você me ama demais. Como se o amor fosse uma coleira. Como se por eu amá-lo eu fosse continuar doando pedaços de mim mesma até que a família dele aprovasse minha generosidade de novo. A mãe dele ligou naquela noite e pediu uma reunião de família. Ela não chamou de reunião de família, obviamente. Disse: talvez devêssemos todos sentar juntos antes que as coisas piorem. O que é reunião de família em linguagem educada? Eu disse não de primeira. Depois disse sim. Não porque acreditava que eles queriam me entender. Eu finalmente tinha parado de ser tão ingênua. Disse sim porque estava cansada de deixar que eles discutissem sobre mim sem evidências. A reunião foi no domingo, na casa dos pais dele. Levei a pasta. Coloquei a folha de resumo na mesa de centro. A mãe dele olhou primeiro. A expressão dela teve aquele pequeno tremor, como se o cérebro dela reconhecesse o perigo antes que a boca pudesse defendê-lo. Eu disse: esse é o valor que meu marido e eu pagamos, emprestamos, cobrimos ou transferimos para ele ao longo do nosso casamento. Retirei tudo o que eu não pude verificar. Retirei presentes. Retirei refeições normais de família onde todos dividiram. Este é o número conservador. O pai dele se inclinou para a frente. A irmã cobriu a boca. O irmão se ajeitou no sofá então. A mãe dele disse: isso não pode estar certo. Entreguei a ela as páginas que estavam atrás. Está sim. O irmão dele se levantou. Não vou ouvir isso. A irmã dele surpreendeu a todos dizendo: senta aí. Ele ficou encarando ela. Ela parecia pálida, mas determinada. Não, sério. Senta. Porque ela não está errada. O clima na sala mudou de novo. A mãe dele disse o nome da filha naquele tom de aviso que as mães usam quando as filhas saem dos papéis designados. A irmã ignorou. Disse que também tinha emprestado dinheiro para ele. Mais de uma vez. Disse que tinha parado porque ele ficava agressivo sempre que ela pedia o pagamento de volta. Disse que não queria tocar no assunto porque todos agiam como se questioná-lo fosse algum tipo de traição familiar. O irmão dele gritou: Uau! Beleza! Então agora todo mundo está contra mim. O pai dele disse baixinho: ninguém está contra você. Nós estamos cansados. Aquela foi a primeira coisa honesta que já ouvi ele dizer sobre o filho caçula. A mãe dele chorou mais forte. Meu marido ficou olhando para o tapete. Eu queria que ele dissesse algo, qualquer coisa. Queria que ele pegasse minha mão e dissesse: ela está certa. Eu queria demais, pelo visto, porque ele ficou em silêncio. O irmão dele se virou para mim então. Me chamou de vingativa. Disse que eu estava tentando arruinar a reputação dele. Disse que eu tinha envenenado o irmão contra ele, o que era engraçado porque o irmão ainda parecia mais leal a ele do que a mim. Disse que eu estava com inveja do laço deles. Aquilo me pegou. Me levantei tão rápido que a pasta escorregou do meu colo. Papéis se espalharam pelo tapete como se nosso casamento tivesse explodido em recibos. Você acha que eu estou com inveja? Eu disse. Minha voz estava tremendo de novo, o que me deixou com raiva porque eu queria soar fria. Queria parecer uma mulher no controle, não alguém prestes a chorar na frente de petiscos. O irmão dele deu um sorriso sarcástico. Não está? Estou, eu disse. Isso tirou o sorriso do rosto dele. Estou com inveja, eu disse. Estou com inveja de que você é defendido por falhar enquanto eu sou atacada por sobreviver a isso. Estou com inveja de que meu marido consegue encontrar paciência infinita para os seus desastres. Mas a paciência acaba no segundo em que eu peço respeito. Estou com inveja de que esta família chama a sua irresponsabilidade de dor e o meu esgotamento de crueldade. Ninguém se mexeu. Olhei para o meu marido. E estou com inveja porque você não tem ideia do quão sozinha você me deixou. Então eu fui embora. As semanas que se seguiram foram algumas das mais estranhas da minha vida. O irmão dele finalmente saiu da nossa casa porque o pai dele mandou. Não, meu marido. O pai. Esse detalhe importa para mim, e sim, para... Ainda guardo amargura por isso. O pai dele ligou e disse que ele precisava encontrar outro lugar até o fim de semana. De repente, depois de semanas de problemas impossíveis de moradia, ele achou um quarto vago na casa de um amigo em 2 dias. Imagine só. Um milagre trazido pelas consequências. Mas a casa não pareceu melhor quando ele saiu. Pareceu mais vazia, do jeito que um ambiente fica depois que um cheiro ruim sai,
E você percebe que os móveis ainda o absorveram. Meu marido e eu nos movíamos um pelo outro com cuidado. Não brigávamos tanto porque mal conversávamos. Parei de contar pequenas coisas do meu dia. Ele parou de procurar minha mão na cama porque eu raramente estava na cama. Viramos colegas de quarto com um passado compartilhado e uma planta morrendo na cozinha. Comecei a fazer terapia sozinha. Não contei pra ele no início porque não queria outra discussão sobre eu estar tornando tudo oficial. Minha terapeuta era uma mulher de olhos calmos que não hesitou quando descrevi a pasta, o restaurante, a mala, os $1000, a reunião de família, tudo. Ela me perguntou o que eu queria. Eu disse, quero que meu marido me escolha. Ela perguntou, e se ele não escolher? Eu a odiei por aquilo. Não porque fosse injusto, mas porque era a pergunta que eu estava evitando há meses. Me encontrei com a advogada de novo também. Uma consulta simples, nada dramático, sem planos secretos. Apenas informação. Como seria o divórcio? O que significaria separar as finanças? O que eu deveria documentar? Ela era prática e um pouco direta, o que eu apreciei porque todo mundo na minha vida tinha embrulhado absurdos em sentimentos até eu não conseguir mais respirar. Quando meu marido encontrou a papelada, foi porque eu me descuidei. Tinha espalhado os documentos na mesa de jantar, enquanto ele supostamente trabalharia até tarde. Ele chegou cedo com comida para a viagem, tentando fazer algo legal. Ainda lembro da sacola na mão dele e do jeito que o rosto dele caiu quando viu os papéis. Ele disse, então isso é real. Fiquei ali sentada com minha roupa de trabalho, cabelo preso de qualquer jeito, cercada pelo tipo de documento que ninguém quer ver na própria casa. Sim. Ele colocou a sacola na mesa. Você vai me deixar. Eu não sei. Isso não é melhor. Não estou tentando fazer ser melhor agora. Estou tentando ser honesta. Ele sentou na minha frente. Pela primeira vez não gritou. Aquilo quase doeu mais. Ele disse, achei que você estivesse brava. Eu estou. Achei que ia passar. Dei uma risada suave. Esse é o problema. Ele olhou para os papéis, depois para mim. O que você quer que eu faça? Eu tinha imaginado aquela pergunta tantas vezes que, quando ele finalmente a fez, quase não acreditei. Eu disse, terapia? Terapia de casal? Terapia de verdade. Não uma sessão onde você explica o quão dramática eu sou. O rosto dele ficou tenso. Para um estranho me dizer que sou um marido ruim? Não. Para um estranho perguntar por que sua esposa teve que imprimir extratos bancários para que acreditassem nela. Ele desviou o olhar. Eu disse, e contas separadas. Ele fechou os olhos. Isso não é mais opcional para mim, eu disse. Não estou pedindo como punição. Estou te dizendo do que preciso para me sentir segura financeiramente. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Então disse, minha mãe acha que a terapia vai piorar tudo. Fiquei encarando ele. Sua mãe não é casada comigo. Ele assentiu devagar, como se aquilo tivesse acabado de ocorrer a ele. Ele concordou com a terapia depois que a mãe dele o convenceu de que ele estava realmente me perdendo. Eu sei. Seria mais bonito se ele percebesse isso apenas pela minha dor. Mas não. Ele precisou que a mãe dissesse. Ela pode ir embora de verdade. Esse fato ainda dói em mim como um hematoma. Mas ele foi. As primeiras sessões foram horríveis. Ele chegou defensivo, educado e cheio de conversa fiada. Disse que o problema era o estresse com dinheiro. Eu disse que o problema era a traição. Ele disse que eu tinha envergonhado a família dele. Eu disse que a família dele se sentiu confortável em me ver sendo humilhada por anos. Ele disse que se sentia atacado. Eu disse que a responsabilidade provavelmente parece um ataque quando você a evitou por tempo suficiente. Nossa terapeuta era paciente, mas não era mole. Ela perguntou a ele por que o desconforto do irmão gerava ação imediata enquanto o meu gerava debate. Ele não teve resposta. Ela perguntou o que lealdade significava em um casamento. Ele deu uma resposta linda sobre parceria e confiança, e ela disse, como as suas ações condizem com isso? Ele parecia querer que o chão o engolisse. Ótimo. Depois me senti culpada por pensar ótimo. Depois fiquei com raiva de mim mesma por me sentir culpada. A cura é aparentemente ter todas as emoções ao mesmo tempo e pagar alguém para testemunhar isso. As contas separadas aconteceram depois da segunda sessão. Ele odiou. Não disse que odiou, mas passou pelo processo bancário como um homem assistindo à própria sentença. Me recusei a consolá-lo. Montamos uma conta conjunta para aluguel, contas de luz e água, mercado, seguros e uma poupança acordada. O resto foi para contas pessoais. Qualquer dinheiro enviado para a família tinha que vir de fundos pessoais, a menos que ambos concordassem. Meses se passaram assim.
Feio, devagar, real. O irmão dele continuou mandando mensagens. Algumas bravas, algumas tristes, algumas casuais como se nada tivesse acontecido. Pode me emprestar até sexta? Mano, tô enrolado. Achei que fôssemos família. Pelo visto, sua esposa ganhou. Meu marido me mostrava a maioria. Não todas no começo, mas depois passou a mostrar todas depois que eu o peguei apagando uma porque ele não queria me chatear. Isso rendeu uma sessão inteira, obviamente. O teste real veio em um jantar de família quase um ano depois do desastre do aniversário. Eu não queria ir. Meu marido queria tentar, e nossa terapeuta sugeriu exposição planejada a ambientes familiares com limites estabelecidos, o que soa clínico porque é clínico mesmo. Eu disse tudo bem, mas fomos em carros separados. Essa foi a minha condição. Ele odiou, mas aceitou. Eu precisava saber que poderia ir embora sem ter que negociar as chaves em uma garagem de novo. O jantar foi na casa dos pais dele, não em um restaurante. Mais seguro, todos diziam. Como se casas não pudessem abrigar explosões. A mãe dele fez comida demais. O pai me deu um abraço desajeitado. A irmã apertou minha mão na cozinha e sussurrou. Que bom que você veio. Eu sussurrei. Posso ir embora em 20 minutos. Ela disse. Honestamente, eu também. Quase ri. E foi estranhamente bom. O irmão dele chegou atrasado. Algumas tradições são aparentemente sagradas. Ele parecia diferente, não fisicamente exatamente, mas menos brilhante de confiança. Tinha o mesmo sorriso preguiçoso, mas não causava o mesmo efeito de antes. As pessoas não correram para abrir espaço para ele. A mãe não pulou para servir um prato para ele. O pai disse: "A comida está na cozinha." Frase pequena, mudança enorme. Na maior parte da noite, ele me ignorou. Maravilhoso. Recomendo ser ignorada por pessoas que costumavam drenar sua energia vital. Muito pacífico. Então, depois do jantar, enquanto todos estavam meio limpando e meio parados fingindo ajudar, ele se aproximou do meu marido perto do corredor. Eu estava na pia enxaguando os pratos. Não conseguia ouvir tudo, mas ouvi o suficiente. Mano, tô num aperto. Meu corpo todo ficou tenso. Meu marido perguntou: que tipo de aperto? O irmão baixou a voz, mas não o suficiente. A parcela do carro. Algumas coisas bateram de uma vez. Só preciso de algumas centenas. Lá estava. A música antiga, remixada. Meu marido não respondeu na hora. Continuei com as mãos debaixo da água corrente. Mesmo que o prato já estivesse limpo, minha sogra paralisou perto da bancada com um pano de prato na mão. A irmã olhou para mim. Olhei para baixo porque não queria que o meu rosto o influenciasse. Pela primeira vez, eu precisava ver o que ele faria quando eu não estivesse pressionando. Quando nenhum terapeuta estivesse olhando, quando o desconforto do irmão estivesse ali na frente dele, pedindo para ser resgatado. Meu marido disse: "Não posso." O irmão riu como se tivesse ouvido errado. "Eu disse que te pago de volta." "Eu sei, mas ainda assim não posso." "Não pode ou não quer?" Meu marido respirou fundo. "Não quero." Aquela palavra atingiu a sala com tanta força que juro que até a torneira pareceu ficar mais silenciosa. O rosto do irmão se contorceu. "Uau! Ela realmente fez uma lavagem cerebral em você." Meu marido se virou um pouco, e pela primeira vez, ele pareceu bravo por mim antes de parecer culpado pelo irmão. "Não culpe a minha esposa." Apertei o prato. O irmão debochou. "Sua esposa odeia esta família." "Minha esposa pagou por esta família." Meu marido disse. A voz dele tremeu, mas ele continuou. "E você deve a ela mais respeito do que jamais deu." Olhei para cima então. Não consegui evitar. O irmão apontou para mim. "Então é isso que estamos fazendo? Humilhação pública de novo?" O pai disse da sala de jantar. "Não, estamos dizendo não." O irmão se virou para ele. "Sério mesmo?" O pai se levantou devagar. "Se você precisar de ajuda com seu banco ou orçamento, sento com você amanhã e fazemos as ligações. Não vou te dar dinheiro hoje." Minha sogra pareceu querer intervir. Vi a batalha no rosto dela. Hábito contra a vergonha duramente conquistada. Ela apertou os lábios e não disse nada. O irmão procurou por alguém mais maleável. A irmã levantou as duas mãos. "Não olha para mim." Foi quase engraçado. Quase. Porque era tudo o que eu queria desde o começo. Não crueldade. Não vingança. Apenas que todos parassem de fingir que o desamparo era sagrado. Ele saiu furioso. Sem bater a porta dramaticamente, porque a porta da frente emperra a menos que você a puxe com força primeiro, então ele teve que sacudi-la com raiva, o que tirou um pouco do impacto do momento. Mas ele foi embora. Ninguém falou nada por alguns segundos. Então meu marido entrou na cozinha e pegou o prato das minhas mãos. A água ainda estava correndo. Ele disse baixinho:
Eu deveria ter feito isso anos atrás. Queria dizer sim. Queria dizer com certeza. Queria dizer por que eu tive que quase ir embora para você encontrar sua coragem? Em vez disso, porque eu estava cansada e emocionada e nem sempre sou tão afiada quanto finjo. Eu disse, obrigada. Ele pareceu sentir que aquilo doeu mais do que a raiva teria doído. Depois daquele jantar, as coisas mudaram de formas perceptíveis, mas não mágicas. Meu marido se tornou mais consistente. Mostrava as mensagens sem eu pedir. Chamava a atenção da mãe dele quando ela tentava suavizar demais a história. Saía dos eventos de família comigo quando os comentários ficavam atravessados. Nem sempre ele fazia isso com elegância. Às vezes ele ficava tenso no carro depois e descontava em mim por nada, porque a culpa precisava ir para algum lugar. Às vezes eu descontava de volta porque passei anos sendo o lugar silencioso onde todos guardavam seus desconfortos. E não estava mais interessada em ser depósito de ninguém. Nós discutimos sobre tentar ter um bebê. Isso o surpreendeu. Não me surpreendeu. Algumas semanas depois daquele jantar de família, bem perto da marca de 1 ano do desastre original do aniversário, meu marido perguntou se eu voltaria ao mesmo restaurante com ele. Quase disse não imediatamente porque alguém voltaria voluntariamente à cena de uma violência emocional regada à massa. Mas ele parecia nervoso de um jeito que não era manipulador. Ele disse, só nós dois. Longe deles. Quero te dar uma memória melhor lá, se você me deixar. Pensei sobre isso por 1 semana. Muito normal e casual. Nada diz casamento relaxado, como precisar de vários dias úteis para considerar uma massa. Eventualmente, eu disse sim. Usei um vestido preto diferente porque, aparentemente, eu gosto de simbolismo. E também preto é generoso depois de comer pão. Ele mesmo fez a reserva. Conferiu 2 vezes se seríamos apenas nós dois, porque sabia que se qualquer familiar surpresa aparecesse, eu poderia entrar em combustão espontânea de tanta raiva. Sentamos em uma mesa pequena perto da janela. A iluminação era suave. A garçonete foi gentil. Ninguém pediu lagosta que não podia pagar. Por um tempo conversamos sobre coisas normais. Meu trabalho. O dele. Uma série que estávamos assistindo. As decorações de jardim estranhas do vizinho. Parecia normal demais. E isso me deixou triste. Porque o normal costumava ser fácil. Depois virou algo que tivemos que reconstruir com ferramentas e testemunhas. Depois que os pratos foram retirados, ele estendeu a mão sobre a mesa e pegou a minha. Ele disse, sinto muito por ter feito você implorar para ser importante. Olhei para baixo porque, se olhasse para ele por muito tempo, ia chorar no mesmo restaurante pela 2ª vez e, francamente, aquele lugar já tinha visto o suficiente de mim. Ele disse, fico pensando no carro depois do seu aniversário. Você disse que era seu aniversário, e eu ainda transformei aquilo em algo sobre ele. Engoli em seco. Transformou mesmo. Eu odeio ter feito isso. Eu também odeio que você tenha feito. Ele assentiu, sem defesa, sem explicação. Isso era novo. Ele disse, obrigado por não ter ido embora. Recolhi minha mão um pouco. Não para puni-lo, apenas porque a frase era complicada. Eu quase fui. Eu sei. Não, eu digo que quase fui de verdade. Não de um jeito dramático, de fazer as malas no meio de uma briga. Eu tinha apartamentos salvos. Sabia quanto eu podia pagar. Imaginei quais pratos eu levaria. Os olhos dele brilharam. Eu sei. Balancei a cabeça. Preciso que você entenda uma coisa. Eu fiquei porque você mudou. Não porque ficar era garantido. Se você voltar a ser como era, não vou passar outros 5 anos explicando por que mereço respeito. Eu entendo. Vou manter minha conta separada. Um sorrisinho tocou a boca dele. Triste, mas real. Eu já imaginava. Permanentemente. Eu sei. E se o seu irmão precisar de dinheiro, ele que ligue para o banco dele, ele disse. Ri antes que pudesse me conter. Foi estranho sentir isso no meu corpo, como usar um músculo que estava lesionado. Ele riu também, baixinho. Não porque qualquer parte daquilo fosse realmente engraçada, mas porque às vezes o alívio sai meio torto. Quando a conta chegou, ele pagou nosso jantar com a conta pessoal dele. Não porque eu exigi. Porque ele disse que queria me tratar bem sem ter que tratar o irmão também. Deixamos uma boa gorjeta. Caminhamos até o carro juntos. Ele abriu a porta para mim, o que costumava fazer quando estávamos namorando, e eu revirei os olhos, mas deixei, porque não sou imune a pequenos gestos. Não me julguem. No caminho para casa, ele perguntou, você acha que o seu próximo aniversário poderia ser só nós dois? Eu disse, meus próximos vários aniversários podem ser só nós dois. Ele assentiu. Justo. O irmão dele acabou conseguindo um emprego em um escritório de seguros e, pela primeira vez, continuou empregado. Parece um detalhe chato,
Mas honestamente foi a maior reviravolta de todas. Ele reclamava disso constantemente, segundo as fofocas da família, mas pagava o aluguel. Levava o próprio cartão para os eventos. Às vezes ele nem ia, o que melhorava a qualidade do ar no ambiente. Quando ia, me tratava com uma educação gélida. Eu devolvia uma educação em temperatura ambiente. O progresso vem em climas variados. Uma vez, meses depois, ele tentou fazer uma piadinha no jantar. Melhor não esquecer minha carteira perto da Maris. A mesa ficou paralisada. A velha Maris teria dado um sorriso forçado e engolido o comentário. A nova Maris olhou direto para ele e disse: "Exato." A irmã dele engasgou com a bebida. O pai de repente ficou fascinado pelo próprio prato. Meu marido colocou a mão no meu joelho por baixo da mesa. Não para me parar, mas para me apoiar. O irmão não fez piada de novo. Meu relacionamento com meus sogros nunca voltou a ser caloroso como era no começo. Talvez isso soe triste. Talvez seja. A sogra ainda me abraçava, perguntava do trabalho, mandava receitas que achava que eu gostaria. Mas havia um cuidado ali agora. Um conhecimento de que eu tinha visto as engrenagens por trás do sorriso da família. O sogro era mais gentil de um jeito mais silencioso. Perguntava antes de oferecer conselhos. Agradecia quando eu levava a sobremesa. A irmã e eu ficamos mais próximas, estranhamente porque o esgotamento compartilhado é uma ponte curiosa. Meu casamento sobreviveu, mas não daquele jeito brilhante que as pessoas querem dizer quando falam sobreviveu. Sobreviveu como uma casa depois de um vazamento de água. Habitável, consertada, inspecionada com frequência, com certas paredes em que você não se encosta com muita força. Houve dias lindos. Também houve dias em que o celular do meu marido vibrou e meu estômago apertou antes mesmo de eu ver a tela. Houve noites em que ele pediu desculpas por algo antigo porque a terapia tinha desenterrado uma nova camada. Houve noites em que eu disse: "Não quero falar do seu irmão." E ele respeitou. Esse respeito importava mais do que qualquer grande discurso. Nós eventualmente voltamos a falar sobre ter um bebê, mas devagar. Com cuidado. Com orçamentos e limites e a planilha menos romântica que você já viu na vida. Eu disse que precisava de 1 ano de consistência antes de tentar. Ele concordou. Não feliz da vida, nem com fogos de artifício, mas com compreensão. Quando vi que ele conseguia aceitar uma decepção sem me transformar na inimiga, senti outra partezinha de mim relaxar. E eu? Eu também mudei. Parei de fazer testes para ganhar a aprovação de pessoas que se beneficiavam do meu silêncio. Parei de dizer, está tudo bem, quando não estava. Parei de confundir ser generosa com estar disponível para ser explorada. Também tive que encarar a parte de mim que queria ser gostada tanto que ignorei meu próprio ressentimento até ele explodir em um restaurante. Essa parte era minha para resolver. Estou resolvendo. Às vezes ainda penso naquele aniversário. O vestido preto. A sobremesa intocada. A mão do meu marido indo para a carteira. Minha mão parando ele. A mesa inteira decidindo em tempo real se eu era uma pessoa ou um obstáculo. Por muito tempo, desejei ter lidado com aquilo de forma diferente. Mais suave. Mais limpa, com mais dignidade. Talvez eu pudesse ter feito isso. Talvez uma versão melhor de mim tivesse sorrido, não pagado nada e dito uma frase perfeita que fizesse todos entenderem. Mas eu não era a melhor versão naquela noite. Eu era a versão cansada, a versão usada, a mulher que tinha engolido anos de pequenas humilhações até que uma conta caiu na mesa e ela não conseguiu engolir mais nada. Consigo conviver com essa mulher agora. A família dele pode sempre se lembrar de mim como aquela que criou o desconforto. Tudo bem. O conforto era o que estava protegendo a pessoa errada. Se ficar desconfortável forçou a verdade a entrar na sala, talvez o desconforto já estivesse atrasado. Eu ainda amo meu marido. Isso surpreende algumas pessoas quando conto a história, como se o amor devesse sumir no momento em que alguém falha feio com você. Nem sempre some. Às vezes o amor fica, mas muda de forma. O meu ficou menos macio nas bordas, menos desesperado, menos disposto a se provar sangrando silenciosamente. E se alguém me chamar de dura de novo, não vou discutir. Coisas duras sobrevivem à pressão. Coisas duras mantêm sua forma. Coisas duras não se tornam cruéis só porque pararam de se dobrar para todo mundo. Então sim, talvez eu tenha ficado dura. Mas também me tornei honesta. E depois de anos pagando pelo conforto de outra pessoa com meu dinheiro, minha paz e meu casamento, a honestidade pareceu a primeira coisa que me pertencia em muito tempo.